Olá pessoal, tudo bem? Sou o Rodrigo Fraga e hoje nós vamos ver o chamado MQL e o LV, certo? Quais são os significados dessas siglas, né? De início, MQL é o chamado movimento de queda livre, enquanto o LV é o que a gente chama de lançamento vertical. Tá? Bem, esses dois movimentos, ok, vão ser nada mais do que um caso à parte do que a gente viu, né, anteriormente. Na verdade, isso aqui é um caso particular do MRUV, certo? Nós vimos o MRUV já na aula anterior, deduzimos todas as equações, e essa aqui é uma aula onde a gente vai utilizar ali as ideias do MRUV para trabalhar esses dois movimentos, que a gente vai ver que no fundo são exatamente a mesma coisa, só muda a questão do sentido, certo? Mas bem, por que o movimento de queda livre, o lançamento vertical, né, é um caso à parte do MRUV? Pois o MRUV ele define uma aceleração constante, né? Enquanto o MQL e o movimento e o lançamento vertical, que é o MQL e o lançamento vertical, né, a nossa aceleração ela também é constante, porém vai ser a aceleração devido ao campo gravitacional. Então é o que a gente define, a aceleração é definida como o G. Esse G é o que nós denominamos de aceleração do campo gravitacional. Certo? Então o G é nada mais que se refere ao campo gravitacional. E o G vai se referir, o valor dele nos dá uma grandeza de aceleração. Então o que acontece? A gravidade, o que ela faz, né? Teremos uma aula para falar só sobre gravitação, certo? Mas para o nosso entendimento aqui dessa aula, o campo gravitacional, ele gera, vamos dizer assim, ou faz com que os corpos sofram uma aceleração, que a gente chama de aceleração gravitacional, certo? Essa aceleração gravitacional, ok, em muitos livros, a gente vai encontrar o módulo de G, né? No caso, a aceleração aqui a gente diz que é um vetor, assim como a aceleração gravitacional. Mas falando apenas no G, o seu módulo, é um valor aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou segundo na menos 2. Né? Só que, claro, nós iremos aproximar esse G para 10 metros por segundo ao quadrado. Entre 9,8 e 10 é pouca diferença. E para fins de amenizar aqui, de facilitar um pouco a visão matemática, utilizaremos o valor 10, certo? Já da MRU, a gente já deduziu todas as expressões lá, era um pouco mais carregada. Essa aula é mais a aplicação direta das equações e as interpretações que nós temos em cima do movimento vertical, basicamente, que é esses dois, né? O MQL, um movimento vertical para baixo, o lançamento vertical, um movimento vertical para cima. Ok? Então os dois fazem parte do mesmo movimento, só muda a questão do sentido. Né? Aqui o movimento retilíneo a gente trabalhava na horizontal, aqui vai ser na vertical, a única coisa que muda. Certo? E a aceleração que o corpo vai sofrer vai ser a aceleração gravitacional. Certo? Essa questão da gravidade de produzir uma aceleração já era estudado, né, há muito tempo por um cara chamado Galileu Galilei. Tá? Aquele famoso experimento que ele faz na Torre de Pisa,
né, o mito que se tem em cima do experimento que ele fez, atirando uma pena, uma bola de boliche, explicando que quanto mais rarefeito o ar, à medida que o ar ficava mais rarefeito, a tendência era que esses dois corpos caíssem juntos, certo? Só que, claro, esse experimento não daria certo para fazer assim aqui na Terra, pois, como a gente tem a presença do ar, cria-se uma resistência, né? Então não conseguimos ver esse 10 metros por segundo ao quadrado na íntegra, né? Mas bem, aqui iremos analisar ou corpos no vácuo, ou desprezando a ação do ar, ou utilizando corpos bem densos a ponto de poder desprezar essa resistência. Que, claro, com a resistência do ar temos outras situações. A gente vai acabar vendo isso aqui nas aulas futuras. Ok? Então, essa ideia, esse estudo da queda dos corpos, que foi o que Galileu fez, estudou a queda dos corpos, foi um dos estudos importantes que mais tarde Newton pega para si, para conseguir formular suas famosas leis de Newton e assim também a lei da gravitação universal, que nós iremos ver também mais adiante. Mas a princípio o que nós precisamos saber é que o campo gravitacional gera uma aceleração, certo? E essa aceleração é na superfície, na superfície da Terra, superfície, ou próximo da superfície, vai ter esse valor 10 metros por segundo quadrado, que vai ser constante. Depois a gente vai ver que para longas distâncias em relação ao raio da Terra, o campo gravitacional se comporta de uma forma diferente. Mas aqui, como a gente vai trabalhar numa distância muito pequena em relação ao tamanho da Terra, que é a superfície da Terra com corpos, 2 kg, 10 kg, vamos considerar esse G sempre o valor constante igual a 10 aqui nós, para facilitar os cálculos. Às vezes o Enem, alguns outros vestibulares gostam de usar 9,8. Mas fazendo arredondamento, vendo ali qual é a resposta que está mais perto, tu consegue até facilitar o trabalho um pouco para si, né? Então, primeiramente, temos essa ideia aqui do que é esse movimento vertical e o que ocorre com ele. Ocorre porque devido a uma ação do campo gravitacional terrestre, certo? Esse campo gravitacional, por definição, ok, ele sempre vai ser, coloquemos aqui, pensando numa superfície horizontal, o campo gravitacional, por definição, sempre vai ser vertical e para baixo, de forma que vai apontar para o centro da Terra, mas como a gente está pegando distâncias muito pequenas em relação à Terra, consideremos o campo gravitacional como sendo vertical e para baixo e atuando em todos os corpos que ali se encontram, Que esse é a ideia interessante que Galileu trouxe, que se não houvesse a resistência do ar, todos os corpos sofreriam a mesma ação gravitacional. Então, se eu largasse 2 corpos de uma mesma altura, independente das massas deles, eles cairiam ao mesmo tempo no chão. Claro, ele não conseguiu demonstrar isso, mas mais tarde foi possível criar uma câmera de vácuo, que foi onde deu para ver essa ação, certo? Até inclusive, quando chegaram os primeiros astronautas na Lua, eles fizeram também esse experimento de largar pino e martelo na Lua e viu que os dois caem realmente ao mesmo tempo, porque na Lua já não tem a presença do ar, Então, realmente temos essa tendência aqui, essa mesma aceleração. Só que, claro, devido à resistência do ar, vai existir algumas diferenças. Mas como nós estamos vendo uma modelagem aqui para entender como é que funciona, certo? Podemos desprezar em algumas situações essa resistência do ar e pensar sempre no 10 metros por segundo quadrado, certo? Bem, o que acontece? Vamos ter uma definição aqui que é a seguinte: quando a aceleração gravitacional ela aponta vertical e para baixo, em todos os nossos cálculos, vamos fazer essa consideração, que o sentido vertical e para baixo é o sentido positivo, e o sentido vertical para cima, negativo. Professor, mas lá no plano cartesiano, nos gráficos, sempre vi que o y subia, era positivo.
Ok, sim, só que como nós estamos criando o nosso sistema aqui de referência e o sinal vai simplesmente dar uma ideia de, dessa vez, de para cima ou para baixo, né? Então nós podemos escolher o nosso sistema de referência, para onde vai o positivo, para onde vai o negativo, podemos decidir da forma que quiser, né? Porque o sinal aqui vai entrar simplesmente com a questão do sentido, não interferindo no valor numérico em si. Então, se a gente achar um valor negativo para algum vetor, saberemos que o sentido é para cima. Se for um valor positivo, o sentido é para baixo, certo? Com todos os valores vetoriais. Já o tempo, que é uma grandeza escalar, certo? E também não representa, não apresenta um valor negativo, a gente sempre vai acabar achando um valor positivo para ele, independente do sistema de referência, ok? Mas aqui será o nosso sistema de referência, para baixo positivo, para cima negativo, ok? Prosseguindo aqui, certo? Bem, com isso, tá, nós determinaremos aqui alguns outros pontos, né? Por exemplo, se nós formos vendo, tá, pensando em algum corpo material, pensando primeiramente no movimento de queda livre, mas só pegar alguns outros pontos em questão aqui. Veremos que, devido à ação do campo gravitacional, que eu vou desenhar com essas várias setinhas, tá? Setinhas amarelas representando o G da gravidade, pois temos um campo gravitacional, certo? Este corpo vai estar sujeito a esta aceleração, né? E devido a essa aceleração ele vai ter um deslocamento, vai acabar adquirindo uma certa velocidade e com essa velocidade ele vai acabar percorrendo essa distância que eu vou chamar de delta x, escrevendo assim na virada mesmo, para a gente entender que o deslocamento que ele vai fazer é um deslocamento vertical aqui. E esse nosso delta x, que a gente está chamando de deslocamento, eu vou definir ele como sendo uma outra grandeza, né? Vai ser uma grandeza de deslocamento, mas eu vou dar um outro nome que é h, certo? Para altura, ok? Esse h ele vem do inglês, significa height, não sei como é que se fala isso, tá? Que daí é o que a gente utiliza para a altura, né? Assim como a aceleração a gente vai definir como sendo g, né? Então, ao invés de A de aceleração, usaremos G. Só vamos trocar a letra de nome. Vou trocar de letra, né? Mas a grandeza ali vai ser a mesma. Assim, a mesma coisa para o ΔX. Vai ser um deslocamento, só que esse a gente vai chamar particularmente de altura, por se tratar de um caso particular. Certo? Então, tomando essas definições, ok, nós podemos partir, tá, para funções horárias. Tá? As funções horárias aqui não vamos precisar se preocupar com as suas deduções, afinal a gente já fez essas deduções, eu já fiz para vocês a dedução na aula de MRUV, para quem não assistiu, só acessar na playlist, certo? Então a gente vai fazer simplesmente a análise. Ok? Começando então com a função horária, né? Aqui. Funções horárias. E vamos fazer algumas simplificações para nível de entendimento, mas vamos pegar a função horária ao seu todo. Começando com a função horária da velocidade. Função horária da velocidade. Tá? Como é que eu tenho a função horária da velocidade? Lá na aula do MRUV vimos que a velocidade em função do tempo, certo? Era igual a velocidade inicial V0 mais a aceleração vezes o tempo. Isso aqui eu vou utilizando só em módulo, eu poderia usar a condição vetorial,
né, pensando em vetores, mas como a situação que todos vão ter a mesma direção, né, só mudaria o sentido, que é a questão do sinal, podemos trabalhar apenas com os módulos aqui para questões de facilitar aqui menos notações. Ok? Isso aqui, claro, no caso MRUV, que é o nosso caso geral, para todos os movimentos. Mas como é que seria uma situação no MQL? Né? Numa queda livre. Claro, nada proíbe de eu, ao invés de eu pensar em movimento, de queda livre, eu resolver simplesmente pensar tudo como baita de um MRU, V, e utilizar sempre essa mesma expressão. Né? Eu vou usar aqui na queda livre para ver como é que se chega nelas e quais as interpretações que nós temos. Né? Primeiramente, no movimento de queda livre, vamos ter aqui ainda V em função de T, certo? Velocidade V0, a velocidade inicial, mas ao invés de aceleração, uma aceleração no âmbito geral, a gente vai restringir a aceleração para a aceleração gravitacional, tá? Multiplicado pelo T. Então, o que acabou mudando aqui? Temos a mesma expressão, só que ao invés do A eu tenho o G, que é o G da aceleração gravitacional. Né? Aqueles 9,8 ou 10 metros por segundo ao quadrado é um pouco mais fácil. Né? Claro, em alguns outros momentos, como a gente pensa numa queda livre, certo? Podemos imaginar dessa forma, ou podemos imaginar a queda livre, tá? O corpo partindo, por exemplo, do repouso. Tá? Soltei o corpo de uma certa altura. Né? Então ele vai ter uma velocidade, neste caso, como é do repouso, V0 igual a zero. Então a velocidade seria só um produto, G, T. Tá? Aceleração gravitacional vezes o tempo, neste caso aqui, vamos chamar de TQ, que é o tempo de queda. Porque o que é a ideia de uma queda livre? Né? A ideia de uma queda livre. Aqui temos a superfície, aqui. Temos algum corpo material, pensando numa esfera, uma partícula bem densa, a ponto de poder desprezar a resistência do ar. E vou desenhar o vetor aceleração nele aqui, aceleração gravitacional. Okay. E ele vai ter um certo deslocamento. Tá? Vai percorrer uma certa distância, só que essa distância aqui é a nossa K de altura, certo? E ele vai levar um certo tempo para chegar à superfície, onde aqui já não vai ter, ele já não vai mais sofrer essa aceleração de 10 metros por segundo, mas devido à interação com a superfície, tá? Não que vai deixar de existir a gravidade sempre está ali. Só que daí vai haver outras interações que vão, né, se anular, vamos dizer assim, com a interação gravitacional. Mas bem, nisso aqui eu acabo levando um intervalo de tempo, eu vou definir como o próprio T, que é o que a gente vai chamar de tempo de queda. Né? Quando eu boto 3 tracinhos, não é dizer que é igual, mas é dizer que é definido. Ó, isso é isso. Tá? Então, ter tempo de queda. A gente vai utilizar aqui para o movimento de queda livre. Ok? Né? Então, temos a mesma expressão, só que, claro, a gente pode dar uma reduzida para facilitar. Sabendo que o G10 bastaria multiplicar o tempo de queda por 10, teríamos com que velocidade ele chega. Né? Vou fazer um exemplo aqui. Situação. Opa. Seguinte, tá? Pegar um exemplo, não vou trabalhar com altura ainda. Vamos supor que um objeto teve um tempo de queda de 3 segundos. Né? Facilmente, dizendo que partiu do repouso, veio a zero. Velocidade em função do tempo, ou velocidade no tempo de 3 segundos, será o quê? V0 é 0, vou usar aqui a expressão de baixo, 10, que é o G da gravidade, lembrando que o módulo da aceleração gravitacional usaremos aqui 10 metros por segundo quadrado, ou segundo na menos 2, 10 vezes 3, ou seja, 30 metros por segundo. Né?
Para intuito de curiosidade, se multiplicarmos isso por 3,6, estaremos fazendo o quê? Estaremos transformando isso em quilômetros por hora. E bem, 30 vezes 3,6 é igual a 108. 108 quilômetros por hora. Então veja como a aceleração da gravidade ela atua de uma forma, né, considerável aqui. Porque o que nós temos? Um corpo levou 3 segundos, tempo de queda, e se a gente pensar 3 segundos é o quê? 1, 2, 3. Mais ou menos esse intervalo de tempo. E nesse intervalo de tempo, o corpo saiu de zero e chega a 108 km por hora. É claro que na realidade temos um valor um pouco menor do que isso devido à questão da resistência do ar. Mas pensando numa região onde o ar pode ser desprezível, ou um corpo altamente massivo, a ponto que ele consegue desprezar a resistência do ar, chegaria mais ou menos com essa velocidade. Então, ó, bastante coisa, né? Certo? Isso aqui é um exemplozinho simples, aplicação de fórmula. Claro, se eu tivesse uma velocidade inicial, comecei já jogando para baixo com alguma velocidade, bastaria somar nesse valor aqui, o que daria uma velocidade ainda maior. Né? Então, temos aí um exemplo para queda livre. Bem, se eu pensasse no lançamento vertical, se eu pensasse no lançamento vertical, né, o que eu teria aqui? Se eu partir da mesma expressão, certo? E lembrando a definição que eu usei anteriormente, essa mesma situação aqui, que a direção vertical e para baixo a gente vai tomar como sentido positivo e para cima negativo, ok? Ah, claro, vocês podem inverter isso aqui é uma questão para interpretação, certo? Tomando essa direção, o que aconteceria com o lançamento vertical? Ou seja, a ideia é oposta. Ao invés de eu soltar ele de uma certa altura, eu vou arremessar ele, né, verticalmente para cima. Né? A gente vai trabalhar com o movimento oblíquo, que é quando temos um ângulo, veremos mais tarde. Mas lancei ele com uma velocidade, neste caso, vou ter que ter uma velocidade V0, certo? E o que ocorre? Ele vai estar o tempo inteiro sob a ação dessa força gravitacional. Bem, com isso, o que nós temos aqui para analisar, né? Vamos ver ali, ó. Lançamento vertical. Opa, caiu a caneta. Lançamento vertical. Pegando essa mesma expressão aqui, que é nada mais que a parte da MRUV. Velocidade em função de t. Velocidade V0, veja, eu tenho ele vertical e para cima, né? Claro, aqui vai ser só uma forma que eu vou mostrar para vocês uma ideia interessante entre esses dois, certo? Mas, como o V0 está orientado para cima, menos V0. Como o G está para baixo, mais G vezes T. Okay? Então, um deles acaba sendo negativo. Claro, eu poderia muito bem trocar simplesmente os eixos e dizer que a gravidade aqui é negativa, o que acaba facilitando bem mais, né? Então, dessa vez eu vou utilizar essa ideia. Olha só o que eu posso fazer sem problema nenhum, sem acabar perdendo informação. Eu vou considerar o sentido para cima positivo e para baixo negativo. O que vai acontecer? V0 vai ser positivo e G vai ser negativo. Né? A gente consegue ver um movimento aqui, ó, uma ideia entre esse e esse, em relação ao módulo da velocidade V, certo? É o seguinte, se eu estou com o corpo caindo, a aceleração gravitacional, o campo gravitacional vai fazer com que eu aumente o módulo da minha velocidade. Se eu estou com o corpo subindo, o campo gravitacional vai fazer com que eu diminua o módulo da minha velocidade, certo? E isso é uma ideia bem intuitiva, né? Porque afinal a gravidade, todo mundo sabe, a gravidade é um cara, entre aspas, que puxa para baixo, certo? É uma interação atrativa, ok? Então, independente de onde esteja, ele sempre vai ser vertical
e para baixo, independente da posição do corpo aqui. Por isso que a gente vai analisar só o movimento vertical, né? Porque a gravidade ali só consegue dar conta disso. Certo? Então nós podemos o tempo inteiro trocar os eixos aqui de lado, dizer o positivo é para cima, é para baixo. Vai definir basicamente da nossa vontade, o que é mais fácil para nós, né? Se é para cima ou se é para baixo, para mim ficar mais fácil, ok. Então usa assim, só tem que cuidar, né, para a resposta final, qual o sinal que ele vai ter e o que a questão está pedindo, né? Porque às vezes a questão pede só o módulo, então tá, beleza, ignora o sinal, pega só o valor. Às vezes ele pega, mas tanto e para onde? Para direita, esquerda, para cima ou para baixo? Então, através do sinal, tu vai saber. Então temos aqui a função horária tanto para o movimento da queda livre, quanto para o movimento vertical, né? Só que, claro, aqui nós temos um ponto, que é com relação à altura máxima. Né? Pensando que esse corpo ele vai atingir uma certa altura, né, que eu vou chamar de H máximo, depois a gente aprende a calcular isso daí, certo? O que acontece? Eu tenho que saber qual é a condição para eu chegar na altura máxima. Bem, se eu observar, o que acontece? O corpo vai subindo e como o G atua para baixo, verticalmente para baixo, a tendência é o módulo da velocidade diminuindo. Então, vamos dizer assim, a gravidade vai meio que freando esse corpo até que ele chega no ponto máximo e começa a voltar. Ele começa o quê? A inverter o sentido do movimento. Né? Então, essa altura máxima é aquela condição que nós vimos no MRUV, que é inversão do sentido do movimento. Inversão do sentido, vou botar aqui só que a gente vai entender que é do movimento. E qual era a situação que ocorria a inversão do sentido? Era exatamente quando a velocidade, em função de um instante qualquer, era igual a zero. Veja, quando eu tenho o corpo caindo no repouso, eu vou ter a velocidade inicial igual a zero. Quando eu tenho o corpo subindo verticalmente, para eu determinar a altura máxima, a velocidade final é igual a zero. Né? Aqui, supondo que ele já começa numa certa altura, que seria a própria altura máxima, né? Afinal, ele não vai subir. Aqui, ele vai subir, então a gente denomina máximo. Okay? Mas a gente está tratando a mesma situação. Então, se formos ver, zero no lugar do VT, vamos ter isso aqui. Zero igual a V0 menos G vezes T. Esse G que está subtraindo, podemos passar para o outro lado, fazendo uma soma. Teremos o seguinte, Gt igual a V0, só inverter os dois aqui para ficar mais estético. V0 é igual a G vezes T. Tá? Então, o que ocorre? Vemos aqui o seguinte, V0 GT, VT, GT. Então, vemos aqui que é muito semelhante essas duas expressões, certo? Fazem aqui iguais, só a questão é o sentido aqui está invertido, aqui está para baixo, aqui está para cima, certo? E esse T é o que a gente vai chamar de TS, porque TS que é o tempo de subida, certo? Então, a gente tem duas condições, um cálculo de tempo de queda e um cálculo de tempo de subida. Aqui, para função horária da velocidade, nesse movimento vertical, certo? O mesmo exemplo eu poderia utilizar para determinar, por exemplo, com que velocidade inicial esse corpo foi arremessado. Se ele teve um tempo de subida, né, por exemplo, um tempo de subida de 3 segundos, tá? O valor de V0, ok? Vai ser o seguinte, V0 igual a G vezes tempo de subida. V0 então vai ser igual a 10 vezes 3. V0 é igual a 30 metros por segundo. E vemos aqui que temos exatamente o mesmo valor, certo? E mais tarde a gente vai analisar um pouquinho melhor isso, mas algumas conclusões já conseguimos ter aqui, né? Que, por exemplo, esse corpo
subiu com a velocidade v0 igual a 30. Levou 3 segundos para chegar no ponto mais alto. Se ele leva o mesmo tempo para cair, esses mesmos 3 segundos, ele vai chegar exatamente com a mesma velocidade de 30 metros por segundo. Né? Então, a gente já pode pensar, será que esse tempo de subida é igual ao tempo de queda? Né? Se eu pensar nessas condições, onde o corpo ele vai ser... ele vai partir da altura máxima, partir do repouso, aqui, partindo do repouso, né? Bem, isso aqui é um assunto que a gente vai ver daqui a pouco. Bem, isso aqui é uma situação com a função horária da velocidade, que a gente pode simplesmente tomar como essa expressão aqui, tá? Para um tempo de subida, uma questão de queda. Podemos ter essa expressão aqui para uma questão de subida. Tá? Então temos aqui subida e descida. A diferença está no sinal, mas esse sinal vai depender do que? Vai depender do que está acontecendo. Você pode interpretar na hora. Se o corpo foi arremessado para cima, a gente tem essa ideia intuitiva e é óbvio que a gravidade ela vai tentar frear, diminuir, fazer com que esse corpo pare para voltar. E enquanto ele desce, essa gravidade vai estar fazendo com que ele desça cada vez mais rápido. Certo? Então essa questão do sinal não é uma dificuldade muito grande. Né? Pode saber muito bem pela interpretação. Certo? Então temos aqui a questão da velocidade, a função horária da velocidade. Certo? Depois a gente vai retomar ela aqui novamente. Nós vamos agora analisar, ver o que acontece com a posição. Saindo de velocidade, vamos agora analisar o vetor, a função horária da posição. Okay? Então vamos pensar novamente ali. Tá? Como é que era lá no MRU ver a função da posição? Posição em função de t era posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado divididos por 2. Tínhamos essa atrito. Ok? Bem, o que nós sabemos? Tá? Primeiramente, que a aceleração nós definimos como g da aceleração gravitacional. Tá? Outro ponto que definimos também é o ΔX, ou seja, o deslocamento, sendo nada mais do que a altura, uma altura h que esse corpo percorreu. Claro, às vezes podemos utilizar essa expressão aqui, pensar numa expressão só para todos os movimentos que têm aceleração, inclusive a da gravidade. Mas se eu quiser trabalhar só com o MQL e só com o movimento de queda livre, eu posso dar algumas abreviadas antes para eu realizar algum cálculo posterior. Essa questão envolve só isso também, né? De uma forma mais simplificada. Então, o que nós temos aqui? Só que esse ΔX é o quê? X menos x0. No caso, o x de t, né, que eu estou chamando. Ou x1 menos x0, como a gente falou anteriormente. Né? O que nós podemos fazer? Veja, esse V0 ele está somando. Eu posso muito bem passar ele para o outro lado. Se ele está somando, passa para o outro lado subtraindo. Então, o que eu acabo tendo aqui em consequência? X menos x0 igual a V0t mais AT. Por quê? Porque eu só havia passado esse x0 para o outro lado subtraindo. Então ele vem junto com o x de t e o sinal de igualdade fica logo depois. Ok? Aproveitei na mesma expressão ali, né? E o que é o x menos x0? É o próprio ΔX, que é nada mais que a altura h. Então, olha só. O que vamos ter daqui?
x menos x0 é igual a h. V0t. A é o g da gravidade. Então, g t ao quadrado dividido por 2. Então, olha só, demos uma pequena simplificada aqui para uma expressão geral para o movimento vertical. Pensando na queda livre, mas o movimento de queda livre, onde eu comece com uma velocidade inicial igual a zero. Tá? E a nossa situação é essa aqui. Temos aqui um corpo material, tá? Fazer aqui a mesma altura h. Sob a ação do campo gravitacional. Certo? E nós sabemos também que o tempo que ele vai levar para atingir o solo é o que a gente chamou de tempo de quê? Tempo de queda. Né? Então, o que queremos aqui? Nesse ponto agora. Tá? Vejamos. H é a altura, o deslocamento que ele teve. H. Como V0 é igual a zero aqui nesse exemplo que eu dei, certo? Eu vou simplesmente cancelar esse termo, V0t, porque isso aqui tudo vai ser mais um zero. Então sobra g, o t ao quadrado, que é o que a gente já chama de tempo de queda, pq, divididos por 2. Né? Então, olha só, temos para o movimento de queda livre essa situação. Né? Que a altura, né, é igual a aceleração gravitacional vezes o quadrado do tempo de queda divididos por 2. Ok? Sabendo o tempo de queda, consegue estimar de que altura aquele corpo caiu. Né? Fazendo exemplo, pegando o valor do exemplo anterior, só reaproveitando. Aqui, então, exemplo. Tá? Pegando aquela mesma situação onde a gente tinha o tempo de queda de 3 segundos, podemos encontrar a altura simplesmente dessa forma. G, utilizamos 10 metros por segundo quadrado, t ao quadrado, 3 ao quadrado, divididos por 2. T ao quadrado é igual a 9. Né? Colocando aqui, né? Esse t ao quadrado é igual a 9. 9 vezes 10, 90. Né? 90 divididos por 2 é igual a 45, no caso 45 metros. Então, olha só, para o corpo levar 3 segundos para cair de uma certa altura, partindo do repouso, com a resistência do ar podendo ser desprezível, né? Ele tem que cair de uma altura de 45 metros, certo? E desses 45 metros ele acaba chegando lá com uma velocidade de 108 km por hora. Então veja só, né? 45 metros, pensando em algum apartamento, por exemplo, que tenha 3 metros por andar, 45 por 3 dá o quê? 15? Então teria que cair de um prédio de 15 andares, né? O 15º andar de algum prédio, né? Um corpo razoavelmente denso, para poder desprezar a resistência do ar, para ele cair com essa velocidade de 108 km por hora. Né? E é claro, agora imaginando tudo isso, né? O 15º andar, um corpo razoavelmente denso, com certeza faria um estrago na hora do impacto. Né? A gente vai analisar isso depois no plano de energia. Okay? Então aqui um exemplozinho direto, como utilizar pensando na queda livre. Né? Lembrando, salientando que como o G eu deixei positivo, significa o quê? Que a direção do eixo positivo eu botei para baixo. Né? Vou deixar esse espaço aqui para utilizar o exemplo do lançamento vertical. Tá? Mas olha só, pensando no lançamento vertical agora. Como é que funcionaria a questão do lançamento vertical? Pegando aquela situação análoga, tá? Lancei um corpo com uma certa velocidade, que eu vou chamar de velocidade V0,
Eu tenho que ter uma velocidade agora. E com essa velocidade ele vai chegar até uma certa altura h, que eu vou chamar de h máximo. Ok? Pensamos só nessas situações. Claro, se eu pedisse, por um acaso, se na questão pede em que posição vertical ele vai estar no tempo t igual a tanto, basta eu aplicar nessa expressão aqui direto. Aqui é um caso particular que eu posso resumir. Aqui é um caso geral. Circular esse daqui, esse aqui vai ser um caso geral. Eu escolhendo bem o meu eixo de referência, aqui que vai ser para cima ou para baixo, quem vai ser o positivo, eu posso usar essa expressão aqui muito bem para em qualquer situação, em qualquer instante de tempo t. Só que, claro, eu precisaria de todas as outras informações. Então, vemos aqui, chegar no ponto de altura máxima, certo? E isso sempre o tempo inteiro sob a ação do campo gravitacional. O tempo inteiro, o campo gravitacional ele não vai deixar de agir, certo? Já caiu questões em alguns vestibulares perguntando se no ponto mais alto a gravidade seria nula. Não, a gravidade nunca vai ser nula. Porque a gravidade ser nula significa que não vai ter aceleração ali. Se o corpo está em repouso no ponto mais alto, vai ficar parado no ar. Não é, isso é coisa de desenho animado. Tá? Quem vai ser nulo no ponto mais alto é a velocidade. Velocidade no ponto mais alto é nula. E a gente vai ver que é nula para o lançamento vertical. Quando falar em lançamento oblíquo, muda um pouquinho a coisa. Mas o vetor gravidade, aceleração gravitacional, ele não vai mudar. Vai ser sempre o mesmo. Então, vamos ali então ao cálculo. Olha só o que nós temos. H máximo, vou chamar de H máximo, é igual ao quê? A velocidade inicial vezes t, pelo tempo, tá? Menos g t ao quadrado dividido por 2. T, ts, tempo de subida. E veja que o g eu coloquei negativo, que dessa vez eu resolvi trocar os meus eixos. A positivo é para cima, a negativa é para baixo. Eu posso fazer isso no momento que me der na cabeça, a menos que a questão fale para onde é que é o sentido. Se ele não falar em momento nenhum isso, então não precisa se preocupar, tu mesmo escolhe o sentido. A menos que a questão diga, o sentido positivo é para cima. Tem que cuidar disso também. Certo? Então temos aqui toda essa situação. Tempo de subida, sendo TS, certo? E vamos utilizar o exemplo dessa questão aqui. Pensando em vez de um tempo de queda de 3 segundos, vamos pensar num exemplo. Vou escrever aqui embaixo para deixar o espaço, Pensar num exemplo onde eu tenho um tempo de subida igual a 3 segundos. E lembra que foi agora há pouco também, que a velocidade inicial, para que eu tenha uma subida de 3 segundos, tinha de ser 30 metros por segundo, correto? Bem, aplicando esses valores, isso aqui a gente retirou do exercício anterior, pois a gente tem o mesmo tempo sobre a mesma ação gravitacional, então o resultado tem que ser a mesma coisa. Não vai ter resultado diferente com um número igual. Então, olha só. A altura máxima vai ser V0, que é 30, vezes T, que é 3, menos o G, que é 10, 3 ao quadrado, divididos por 2. Pensando só nos números aqui, não ficar pensando na unidade, para não confundir mais, 30 vezes 3 é 90. E isso aqui, esse cálculo, 10, 3 ao quadrado sobre 2, não dá exatamente 45? Pois bem, vamos colocar ele direto aqui. Só que 90 menos 45 é 45. 45 metros. Se observar aqui, vemos que a altura máxima
e a altura de onde o corpo caiu para o lançamento e para a queda livre são exatamente iguais. Os dois eram 45, né? Então, veja, qual é a coincidência? Não. Tá? Nós podemos dizer que para uma situação em que eu arremessei o corpo para cima e simplesmente esperei ele subir e descer de novo sem ação de nenhuma outra força, que senão a força gravitacional que gera essa aceleração, podemos dizer que o tempo de subida é igual ao tempo de queda, ou tempo de descida. Isso para quando a aceleração é unicamente a aceleração gravitacional. Né? Se tiver alguma outra interação, se no meio do caminho alguém pegar e empurrar a bola, ou ter alguma interação externa de algum outro agente, já muda as coisas. Mas como a gente está analisando um movimento, unicamente um movimento vertical devido à ação gravitacional, podemos chegar a esta conclusão. Ah, professor, mas as fórmulas são diferentes se eu trocasse os números. Bem, o que acontece? Lá na aula de MRUV, nós chegamos nessa expressão partindo do seguinte, partindo dessa ideia aqui, né? Vou colocar um parênteses aqui. Partindo da ideia da velocidade média sendo velocidade inicial mais a velocidade final, ou ao contrário, que eu coloquei, se não me engano, divididos por 2. A gente chegou nessa média aritmética aqui para a velocidade média, para o MRUV. Como esse movimento vertical de queda livre e lançamento é nada mais que um caso à parte, só que eu tenho a gravidade, a aceleração sendo a gravitacional, constante, poderíamos aplicar essa média da mesma forma. Só que o que acontece? Se eu começo arremessando o corpo com alguma velocidade, a altura máxima ele vai terminar em zero. Tá? Então, no momento, eu tenho uma velocidade v e chego numa velocidade zero. No movimento de queda livre, eu começo com uma velocidade zero e termino numa velocidade v. Né? Se eu for pensar, para a média, isso aqui vai dar exatamente a mesma coisa, se a gente for pensar apenas no valor numérico. Então, independente da direção do sentido, aqui neste caso, a gente consegue tirar essa conclusão de que o tempo de subida e de queda vão ser exatamente os mesmos, se pensar num movimento unicamente vertical. Isso aqui é só um parênteses para dizer onde é que a gente consegue tirar essa conclusão. Não é uma coisa tirada do bulto, assim, ó, toma, é isso. Não, tem uma base matemática aqui. Ok? Então, vamos ter essa ideia. O tempo de subida e o de queda é igual. E outra informação, a velocidade, né, vai ter sempre o mesmo módulo em determinado ponto da minha altura. Só vai mudar o sentido. Então, se por exemplo, nessa situação aqui, o corpo caiu, né, teve a subida, daí começou com a descida, ele vai chegar no ponto inicial, onde ele iniciou o movimento, com exatamente aquela mesma velocidade V0. Porém, esse V0 aqui vai ser negativo. Tá? O G seria negativo aqui também, mas como só está ele para esse sentido, eu não botei o sinal para não atrapalhar. Né? Nós poderíamos colocar sem problema. Né? Então, chegaria com a mesma velocidade, porém, o sentido é oposto, por isso é um sinal de negativo, né? Até porque ele está apontando para baixo aqui no nosso sistema. Certo? Então, vemos que eu posso interpretar um movimento de subida e um de descida se eu for pensar nos extremos, né? Na superfície e na altura máxima. Somente em pontos intermediários eu sou obrigado a utilizar essa expressão geral e saber o que está acontecendo naquele ponto. Mas se eu vou pensar na superfície e na altura máxima, bem, eu posso trabalhar os dois como se fosse a mesma coisa, utilizar tanto essa expressão quanto essa, né? Porque eu vou ter os mesmos resultados. É claro, isso para fins formulísticos que eu quiser encontrar algum valor. Né? A interpretação, para saber se é para cima ou para baixo, a direção, o sentido, aí eu tenho que ter essa questão, essa interpretação, tem que saber o que está acontecendo ali para conseguir resolver totalmente a minha questão. Tá? Então isso aqui é a função horária da posição, onde é que a gente consegue chegar, a expressão geral, para quem quiser, a expressão para uma queda livre, a expressão para o lançamento vertical. Que esses dois nada mais são do que um caso à parte deste aqui. Né?
Então podemos pensar só nesse, ou melhor ainda, pensar na função horária da posição para simplificar mais. Só que como temos aceleração gravitacional, toda uma questão histórica, então ele é trabalhado assim, de uma forma separada, mas na verdade é nada mais do que um caso de MRUV. Bem, tendo essas duas interpretações, certo? Com relação às funções horárias, temos uma outra formulazinha aí para encontrar, depois a gente parte para uma análise um pouco mais conceitual, mas como eu comentei, essa parte de analisar o movimento é uma parte muito formulística. Outros conteúdos, ali, outras áreas, parte da termodinâmica, tem suas fórmulas, mas ela não lida tanto com essa coisa, esse peso matemático ali, se tratar de ensino médio. Mas vejam só, vamos pensar agora numa outra expressão, que é a expressão de Torricelli. Também deduzi para vocês na última aula, né? Mas lembramos que a função de Torricelli era V igual a V0, né? Um V de T qualquer, só não vou colocar para não atrapalhar, mais 2 vezes A vezes delta X. Se eu utilizar aquelas definições que eu dei anteriormente, né, onde a aceleração define como a da gravidade e o ΔX como a altura, certo? Ou a mesma altura máxima, pensando no caso dos extremos, temos o seguinte, que V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes H, 2GH. E fazer duas interpretações aqui com respeito tanto à queda livre, vou botar aqui só o MQL, tanto ao lançamento vertical. Então, tendo aqui superfície nos dois casos, vou fazer os dois desenhos aqui ao mesmo tempo. Tá? Movimento de queda livre, o corpo vai começar de uma certa altura. Vou tentar fazer exatamente no mesmo, o que não ficou perfeito, mas de novo, se não der, eu desisto. E aqui um corpo começando na superfície, né? Um sendo arremessado com uma velocidade inicial, e aqui começando com uma velocidade inicial igual a 0. Este corpo chega no ponto mais alto, né, com a velocidade v igual a 0, e aqui ele vai chegar na superfície com uma velocidade v. Certo? Analisando aqui os dois movimentos, certo? Os dois uma certa altura que eu só vou chamar simplesmente de H, não vou colocar H máximo aqui dessa vez. Mas os dois o tempo inteiro sob a ação, né, do campo gravitacional. Pelo desenho, por toda a simetria que eu estou fazendo, já dá para chegar às conclusões de que a subida e a descida vai dar na mesma, né? Só estou separando os dois aqui, parece ser quase que o mesmo desenho, mas se eu for ver a flechinha aqui, ó, dá diferença. A única, certo? Então, vou botar esse aqui para cá, esse aqui para cá. Tem um vetor ali já indicando. Então, olha só o que nós temos aqui. Tá? Para as duas situações. Se eu for pensar para o MQL, o movimento de queda livre, certo? Partindo do ponto altura máxima, partindo do repouso, né? Claro, isso aqui, essa expressão é para quem? Para o caso geral. Né? Essas duas situações são casos específicos que são mais comuns de cair em prova. Aqui eu vou colocar sentido positivo para baixo e negativo para cima. E aqui eu vou fazer o contrário. Por quê? Porque eu posso. Tá? Pode fazer isso, não tem problema.
Então, o que vamos ter aqui? Para o MQL, V ao quadrado é igual a V0 é igual a 0. O 0 ao quadrado aqui. O G está apontando para o sentido positivo. Então, 2GH. Nisso, vamos ter que V ao quadrado é igual a 2GH. E nós encontramos uma relação aqui para a velocidade inclusive, que a gente vai ver mais tarde. Mas se eu boto o V para o outro lado aqui, ó, essa potência passa virando uma raiz. Vamos ter então que a velocidade... Opa! É roxo. Vamos ter que a velocidade é o quê? Raiz de 2GH. Que já apareceu em algumas provas pedindo uma expressão dessas. A gente vai ver uma outra forma de se chegar nessa expressão também. Certo? Claro, vai ser positivo para a direção para baixo aqui, neste caso. Certo? Bem, agora para o lançamento vertical. V, que vai ser 0, igual a V0 ao quadrado. Como o G está apontando para o sentido negativo aqui, ó, menos 2GH. Esse 2GH que está subtraindo, eu posso muito bem passar ele fazendo uma soma. Vai ficar o quê? 2GH é igual a V0 ao quadrado. E olha só, eu faço exatamente a mesma coisa. Esse 2 que está aqui com uma potência vira uma raiz. Eu posso dizer que a velocidade inicial, então, é a raiz de 2GH. Então, veja, qual é a diferença entre os dois? A expressão é a mesma, mas a diferença é, aqui, claro, eu teria que ter um sinal negativo se eu utilizasse nesse sistema de referência, pois está invertido, né? O positivo no lugar do negativo. Ó, negativo, positivo, positivo, negativo. Só que, o que isso aqui me mostra, né? Com a interpretação que eu tenho? No MQL, a velocidade com que ele chega na superfície, após ser largado do repouso, vai depender da gravidade e da altura máxima. Tá? GH. Se o corpo é arremessado para cima e chega nessa mesma altura H, significa que a velocidade com que ele foi lançado é exatamente a mesma velocidade que ele chegaria na superfície se caso fosse largado daquela altura. Né? Que é uma outra ideia que eu posso dizer, que a velocidade de subida é a mesma que a velocidade de descida. Né? A velocidade de subida está aqui. Essa aqui, a velocidade de subida, com que ele começa subindo, é igual à velocidade com que ele termina descendo, ou seja, com que ele volta exatamente no mesmo ponto. Né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um caso arbitrário, né? Partindo dessa ideia, que no mesmo ponto as velocidades são iguais. Aqui já escapando um pouco do Poincaré, aqui só uma brincadeira matemática que eu fiz para demonstrar algumas relações. É importante saber essa parte, trabalhar com as letrinhas, porque isso aí vai aparecer em algumas questões, certo? Mas bem, eu tendo G, eu tendo H, consegui encontrar a expressão. Né? Por exemplo, se fosse a altura lá de 45 metros, e o G é 10, eu teria aqui, fazendo aqui mesmo, eu teria a raiz de 2 vezes 10 vezes 45. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 45 dá 900. Raiz quadrada de 930 metros por segundo. Exatamente o mesmo valor que a gente encontrou anteriormente. Eu poderia utilizar os valores aqui e encontrar aquele mesmo valor, pois, por quê? Porque eu estou lidando com a mesma situação. A mesma situação partindo por uma mesma altura, então todo mundo vai ser a mesma coisa. Não é questão de bruxaria, é questão de matemática. Tá? Bem, veja só. Tem um corpo material, vai ser lançado com uma certa velocidade V qualquer. Tá? Claro, a ideia é vertical, mas vou fazer um leve declive só para a gente entender o movimento que ele está fazendo. É um movimento de subida e de descida. Tá? Eu tenho um ponto A e um ponto B. Esses dois pontos, tá, situados a uma mesma
altura. Tá? Já vou aprender a fazer linha reta, pessoal. A uma mesma altura. Se eu falar em módulo de velocidade, o módulo da velocidade de A e o módulo da velocidade de B, né, naqueles dois pontos, eu posso dizer que eles são iguais. Por quê? Porque eles começaram ó, no mesmo ponto. Certo? Começaram exatamente no mesmo ponto. Isso módulo, né? Considerando as questões de sinais. Se eu fosse pensar em outro ponto, um C e um ponto D, numa mesma linha de altura, numa mesma linha de altura aqui, né? Tá? Linha. Tá? Eu posso dizer simplesmente que o módulo da velocidade C é igual ao módulo da velocidade de B, porque eles são exatamente no mesmo ponto. Ah, mas e se eu quero comparar esse par com esse par? Pois bem, vamos, olha só um pouquinho. Lógico. Se ele estivesse subindo, teria uma velocidade no ponto A, outra no ponto C. Seria menor, por quê? Porque eu tenho ação do campo gravitacional, que vai atuar vertical e para baixo o tempo inteiro. Tá? Então, o tempo inteiro, não importa o ponto ou a situação que esse corpo esteja, vamos ter a ação de um campo gravitacional vertical e para baixo, em todos os pontos do movimento que ele estiver fazendo, a menos que ele saia da Terra, não é o caso. Tá? Então, o que acontece? De A para C, ele diminuiu o seu valor. Ou seja, C, o módulo da velocidade no ponto C é menor que no ponto da velocidade A. Vem para o outro lado. D para B, ele está caindo. Ele está ganhando, entre aspas, velocidade, está aumentando o módulo de sua velocidade. Então D também é menor que o B. O que condiz? Porque se A é menor que o C, e o A é igual ao B, esses dois são iguais, e esses aqui também são iguais, esses aqui são maiores que esses. Então, nessa relação geral aqui, complicada que eu coloquei, ó, VA igual a VB, que é maior do que VC, que é igual a VB. Né? Então, eu consegui fazer toda uma análise aqui em cima de 4 pontos de velocidade para encontrar essas relações. E bem, se eu coloco um ponto aqui E, que é no ponto mais alto, o que acontece? Exatamente, o valor do ponto E, né, não precisa nem colocar o módulo, é igual a zero, é nulo. Tá? Que é o ponto onde ele para inverter o sentido. Então, colocaria mais um aqui, dizendo que tudo isso ainda é maior do que o VE, que é zero, né? Certo? Então, temos aí uma análise com relação ao movimento de um corpo, movimento vertical de um corpo. Tá? Valendo aqui? Última esquematização aqui. Daí depois tem só uma última parte que é comentar em relação aos gráficos. Daí pegando um único ponto de atuação, um único eixo de orientação nosso. Né? Olha só. Uma última análise, que é para falar numa questão que vai ser importante depois, que é o tempo de voo. Tá? É o seguinte. Tá? Um corpo material vai ser lançado com uma velocidade de zero. Tá? Não vai interessar tanto essa velocidade de zero de início, mas ele vai atingir uma certa altura. Tá? Vai atingir uma certa altura. H. Neste ponto mais alto, tá? Ele vai ter uma velocidade que eu vou chamar de V1 igual a zero, é um vetor nulo. Tá? E após a queda, ele retorna ao ponto inicial, né, fazendo um movimento todo completo aqui, tá, para essa situação. Claro, situações diferentes, aí eu vou ter que usar as fórmulas gerais, separar uma subida, depois uma descida.
mas aqui o que é mais comum de cair. E uma velocidade final que eu vou chamar de V2 aqui neste caso. V2 em módulo igual a V0, né? Módulo de V2 igual ao módulo de V0. Os mesmos módulos aí. Certo? Veja que o módulo ele desconsidera o sinal de positivo ou negativo. Certo? Por isso que algumas questões sempre pedem o módulo, para justamente tu usar o esquema, a esquematização que tu preferir. Certo? Nessa situação aqui, eu vou considerar, só fazer uma trajetória aqui, pode ser assim, só para simplificar. Tá? Claro, a ideia é que ele vai e desce, não tem essa curvadinha para o lado. Eu só estou colocando para simplificar, e é bom eu apagar, porque agora que eu vi que ficou um troço meio estranho. Tá? Bem, chegando nesse ponto, o que eu tenho aqui a considerar? Né? A última coisa, a aceleração gravitacional sempre igual a g em todas as regiões, uma seta só. E eu falo de tempo de voo. Tempo de voo. O que é a ideia de tempo de voo? Significa que esse corpo está voando, mas o tempo em que ele vai ficar suspenso no ar é o tempo que ele não vai ficar em contato com o chão, que é o que ele vai levar até voltar, né, partindo da superfície até voltar à superfície. Vai levar um tempo. É o que a gente chama de tempo de voo. Certo? Bem, partindo da expressão lá do M, anteriormente da função horária da posição, certo? Ou até melhor, partindo da função horária da velocidade, né? Vimos que V, certo? Isso pensando V vezes T. Isso pensando essa reta de orientação. Positivo para cá, negativo. E pensando apenas no tempo de queda. Se eu for ver, eu tenho que o tempo de queda, ou melhor, eu vejo que G está multiplicando, então passo para o outro lado, dividindo. Então eu vou ter uma expressão, daqui vai partir o quê? O tempo de queda é igual ao V dividido pelo G, que é o ponto, né? Quer dizer, V dividido por G, que é o que deu aqui passando o G dividindo. Esse é um TG, o tempo de queda, TQ, certo? E esse V é nada mais que um V2, que a gente viu que é igual ao V0 aqui. Então, vou colocar aqui um V0. Tá? Essa velocidade V é a velocidade V2, porque eu estou considerando o início aqui do movimento. Tá? Eu comecei pela queda, não pela subida. Pois é mais fácil de observar. Então, começa aqui com aquele V1, que é 0, desce chegando no V2, que é nada mais do que o V0 aqui, o V1, V0. Não confundir V0 igual a 0, não. V1 igual a 0, porque comecei com velocidade, parei e voltei com velocidade. O 0 ficou no meio caminho ali. Cuidado que isso é meio confuso. Tá? Então, o que é a ideia do tempo de voo? Tá? Isso aqui é uma expressão que encontramos. Uma expressão, quem quiser anotar essa daí, para ficar consigo, beleza. Tá? Mas o que é o tempo de voo? É o tempo de subida mais o tempo de queda. Só que o que acontece? O tempo de subida e o tempo de queda eles são iguais. Isso a gente viu ali há poucos minutos atrás. Né? Então, com isso, a gente tem uma nova expressão, né? Uma última expressão, para parar com essa coisa de catar a expressão, né? Mas faço toda uma análise matemática aqui, pois é importante saber ter essa prática, certo? Essa convivência aqui com essa prática matemática. Né? No canal aqui, a ideia não é trazer coisas incríveis, mirabolantes, não, é trabalhar física para vocês treinarem, infelizmente. Né? Vai ter um momento aí que eu vou fazer uma coisa mais lúdica no canal, mas aqui é para justamente haver a questão do treino, a questão do estudo voltado para o vestibular. E para o Enem, né, que tem sido cada vez mais feito com questões abstratas, conteudistas, formulísticas,
né? Então esse trabalho aqui, a mão de obra matemática é necessária. Bem, como o tempo de voo é a soma do tempo de subida e de queda, né? O tempo que ele leva para subir mais para descer, eu posso dizer que ele é nada mais do que, olha só, dobro 2 vezes V0 sobre G. Por que apareceu esse bendito 2? Pelo seguinte, como esses dois são iguais, eu posso, pensando na matemática, os dois são x, a minha resposta vai dar x mais x, 2x. Como o meu x, no caso aqui não é x, é um númerozinho mais feio, é V0 sobre G, em vez de 2x, 2 V0 sobre G. Então, é importante ali para a questão, quando a gente for trabalhar, o movimento oblíquo, né? Que é quando a gente vai andar com lançamentos na diagonal. Então, a gente vai ver isso depois, vai ter uma aula só para isso. Antes ainda vou ver o movimento em 2 dimensões, certo? Mas aí temos a questão do tempo, né? Tempo de voo, certo? 2 vezes a velocidade inicial divididos pela aceleração gravitacional. Tá? Então, aí encerramos essa parte comentando sobre a ideia do tempo de voo. Tá? Aí outro ponto importante aqui que eu comentei, mas que eu não saliento novamente: o corpo, independente da posição ou da situação em que ele se encontra, em todos os momentos ele vai estar sofrendo a ação da aceleração gravitacional. Sempre vai ser vertical e para baixo, não interessa a posição, se está aqui, se está ali, se está lá, mais para cima, não me importa. Vai estar sempre sujeito à mesma ação da força gravitacional. Quem muda nesse caso é só a velocidade e a altura. Nós pensando no movimento, vai modificar a velocidade. A aceleração é sempre o g da gravidade, que a gente vai considerar constante na superfície da Terra. Certo? Ou até de algum outro planeta, ou algum outro corpo celeste. Por exemplo, já caiu no Enem uma vez falando de gravidade na Lua. Claro, é uma coisa que tem que lembrar daí, quanto é que é o G da Lua, mas eles vão informar, e com isso consegue aplicar exatamente os mesmos valores, certo? Até algumas questões, né? Por exemplo, num planeta com uma gravidade menor, o tempo de queda seria o quê? Bem, um valor menor aqui no denominador, e até intuitivamente, o tempo de queda ia ser, né? O tempo de voo até inclusive seria maior, né? Dá para até ter uma noção melhor disso, porque quanto menos gravidade, mais tu consegue, né, se manter no ar, porque menos, vamos dizer assim, menos acelerado está sendo o seu movimento, né? Mas em todos os momentos o G vai atuar sempre da mesma forma, e lembrando, ó lá, no ponto mais alto, o único que se anula é a velocidade. O vetor de velocidade se anula no ponto mais alto e logo depois volta para ter um outro valor, né, que aqui é o ponto de inversão do sentido de movimento, certo? Bem, último ponto aqui com relação a esse movimento de queda livre, né? Podemos até pegar isso aqui de exemplo da último exemplo. Lembram lá quando eu falei da velocidade inicial de 30 metros por segundo, né? O G é sempre igual a 10 aqui para nós, a fim de facilitar, 10 metros por segundo quadrado, que é metros por segundo. E o tempo de subida era igual ao tempo de queda, que foi de 3 segundos, certo? Vamos ver, ó, utilizando essa expressão aqui, o tempo de voo seria subida 3, de queda 3, 3 mais 3, 6. Mas usando essa expressão aqui, porque tem um valor mais complicado, 2 vezes 30 divididos por 10, né? 2 vezes V0, que é 30, dividido pelo G, que é 10. Consigo cortar os zeros aqui. 2 vezes 3, 6, dividido por 1, 6. Então, 6 segundos, é exatamente a mesma coisa. Não é bruxaria. É a física e a matemática aqui trabalhando juntos. Certo? Agora,
nós vamos, né, para a parte final, ok? Que é com relação a gráficos. Tá? Nessa situação, vou utilizar aqui este lado do quadro. Tá? Vou reescrever as expressões. No caso, só os gráficos em função do tempo. Tá? O Equerry não tem muita necessidade de a gente ver, pois caiu uma vez o Enem. E, bem, dificilmente vai cair uma outra vez. Né? Gráfico é mais gráficos em função do tempo. Mas vamos reescrever aqui primeiras expressões que nós encontramos. Tá? Primeiramente, uma expressão para altura, que eu poderia pensar em h, h0 ou x, x0, mesma função, tá? Mas sendo velocidade inicial vezes t, ok? Menos gt ao quadrado divididos por 2. O que eu estou dizendo quando eu coloco esse menos g? Que o sentido positivo está para cima e o negativo está para baixo. Então, eu vou considerar aqui a gravidade sendo negativa durante todo o momento, todo o movimento. Tá? Para V, temos V0 menos G vezes T. Tá? Essas duas expressões. Ok? E a situação em questão é a seguinte. Eu tenho um corpo que inicia o seu movimento com uma velocidade inicial. Tá? Agora não vou separar em dois movimentos para fazer os cálculos, vou separar num único para ver o que acontece graficamente. Vai chegar até uma certa altura H, tá? Só chamar de H, não vou chamar de H máximo. Nessa altura máxima, sua velocidade se torna zero. Tá? E logo após ele retorna o movimento. Então ele sobe e desce. Tá? Fazendo aqui novamente. Depois faz a descida. Ok? Essa seta é só para representar o movimento, né? Mas ele sobe e desce exatamente na mesma linha vertical. Tá? Então olha só, durante esse tempo todo estamos sob a ação do G da gravidade. Esse G da gravidade vai apontar para o sentido negativo. Vou botar só o positivo aqui, certo? Com isso, tá? Vamos começar a construir os gráficos. Tá? Fazer que nem na última aula, tá? Fazer um gráfico, ó, aceleração contra tempo, tá? Primeiro gráfico. Segundo gráfico, a velocidade contra tempo. Vou anotar aqui as grandezas, tempo em segundos, velocidade em metros por segundo, aqui tempo em segundos. Tá? E logo depois um gráfico posição, tá? Contra tempo. Examinar os três gráficos aqui, certo? Bem, primeiramente, como eu estou considerando o sentido negativo para baixo e G aponta para baixo, então o seu valor, G, o seu módulo, vai ser negativo. Então, para A, o G vai ser sempre este valor negativo. Como se trata de uma aceleração constante, vamos ter em todos os instantes de tempo a mesma aceleração G. Bem semelhante à aula lá de MRV que a gente teve, só que aqui eu estou tratando só de uma aceleração. Lá eu mostrei, quando é positiva está aqui, quando é negativa está aqui. Aqui começa a negativa, só aqui. Tá? Não lembra bem esses gráficos? Reveja lá a aula da MRV, certo? Faça alguns exercícios até para
exercitar um pouco, recomendado, como já falei, não basta só assistir a aula, tem que fazer exercício, tem que botar a cabeça para funcionar. Tá? A gente só vai lembrar quando precisa usar alguma informação, senão vai ficar só uma informação ali vagando pela cabeça. Agora, aqui, o que nós temos? Né? Se eu comecei com uma velocidade V0, apontando para cima, eu vou ter esse V0 tendo um valor positivo. Só que à medida que ele vai subindo, o módulo de sua velocidade vai diminuindo. Ou seja, ele vai apresentando uma queda. Né? Que eu posso representar dessa forma. Vai queda, 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 até chegar neste ponto, tempo igual a... Opa, aqui, o tempo igual a zero. Né? E o que indica o tempo igual a... não o tempo igual a zero, a velocidade, desculpa, velocidade igual a zero. Estou confundindo bastante aqui. O que indica a velocidade igual a zero? Porque ele chegou na altura máxima. Né? Aqui, ó, se eu estou tratando de um movimento vertical, eu sei que é aquele momento que ele chegou na altura máxima. Ou também, onde houve inversão do movimento. Ou seja, para cima vai passar aí para baixo. E velocidade apontando para baixo significa o quê? Valores negativos, que vão ser cada vez mais negativos, vamos dizer assim, entre aspas, pois ele vai começar a aumentar a intensidade dessa velocidade. Né? Então, ele chega no zero e ele continua decrescendo até atingir uma velocidade menos V0. Em que tempo? Naquele TV que a gente calculou ali, que é o chamado tempo de voo. Tá? Então, veja só. Se eu fosse fazer, inclusive, a área do gráfico, né, pensando na área do gráfico, lembrando da última aula, o que eu teria aqui? Um ΔX aqui e um ΔX aqui. Só que como um está no lado de cima e outro na parte de baixo, seria 1 e o outro seria negativo. A soma daria 0, o que indica que ele voltou para o ponto inicial. Né? Então, isso aqui ó, representando a velocidade desse corpo que sobe e desce. Agora com a posição. Né? Pensando nesse tempo de voo. Certo? Vou colocar aqui o tempo de voo. Aqui exatamente vou botar o TS, o tempo de subida. Né? Naquele começando o T igual a 0. TS é o instante final na subida, ok? O que ocorre? Como ele começa com uma velocidade positiva, sentido positivo, a minha tendência é ter, né, uma pequena secção de reta inclinada para cima. Só que como a aceleração é negativa, essa inclinação tende a ir diminuindo. Então eu vou ter basicamente o que? Um gráfico dessa forma aqui, né? Até chegar no ponto TS, tempo de subida, onde ele tem o que seria a altura máxima. O que seria esse H aqui? Vou colocar já o máximo nele mesmo, para botar o tempo todo, né? E veja, o que eu tenho aqui nessa ponta de cima? Eu tenho nada mais do que uma inclinação horizontal da reta tangente, né? Uma inclinação horizontal. Eu tenho uma reta tangente horizontal, ou seja, não há inclinação, o que vai indicar o V igual a 0, certo? Que é exatamente o que tem que acontecer na altura máxima. Né? Veja que todos os gráficos eles vão me dar, estão me descrevendo a mesma situação, então todos eles têm que ser coerentes uns com os outros, certo? E um outro detalhe, só anotar aqui, teremos um ΔX, aqui teríamos um menos ΔX, né? Daria 0. Aqui eu calculando essa área, que é a aceleração, eu teria o quê? Um ΔV. Né? Só que cuidado que eu vou de V para menos V0. Se o tempo é o tempo de voo. Né? Se eu vou de V para menos V0, e, ó, o gráfico aqui em região negativa. Então esse valor aqui obrigatoriamente tem que ser 2V0 negativo, menos 2V0. Por quê? V0, comecei em V0, terminei em menos V0. Então a diferença é de 2 aqui, né? Se fosse x para menos x, 2x.
Tá? Mas é um ponto aí. E bem, após esse momento, o que acontece? A velocidade começa a adquirir um sentido negativo. Então eu começo a ter retas tendendo a inclinação para baixo. Ou seja, eu começo a ter isso aqui, né? Então veja que eu tenho aqui durante o tempo de voo exatamente o segmento de uma parábola. Eu poderia continuar para os dois lados, só que aqui não tem tempo negativo e aqui ele vai estar na superfície. Então não faria sentido esse cálculo, né? Seria o mesmo que dizer que a partícula bateu no chão e seguiu andando como se não existisse chão, né? Mas veja que o tempo de subida é o ponto médio entre esses dois segmentos de parábolas. Aqui temos o mesmo movimento. Cuidado muito para não pensar que esse gráfico parabólico representa o caminho que ele segue. Não, a gente tem um movimento de subida e de descida. Isso aqui só indica a posição dele conforme o instante de tempo. E nenhum desses aqui está me dando um caminho, né? É que é contraintuitivo tu olhar para isso aqui e pensar que é subida e descida. Mas se a gente analisar a fundo, velocidade positiva, estou subindo. Depois começa a descer. Sobe, desce. Estou vendo a velocidade, vendo a aceleração, vendo a posição. Certo? Bem, essa era a parte final. Tá? Então, falando de movimento vertical, tínhamos isso. Tá? O próximo assunto, vou falar sobre movimento em duas dimensões, que velocidade relativa, que é uma coisa que vai ser importante para introduzir mais tarde a questão da análise vetorial, em si mesmo, movimento em duas direções, em duas dimensões, né? Que até agora a gente estava analisando uma dimensão, ou sempre na horizontal, que é o caso do MRUV, que a gente estava vendo, e o caso particular do Micheli, que é sempre na vertical, certo? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail no final do vídeo, certo? Eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima!